Hebreus, capítulo 5. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que tem um autor desconhecido, né? Mas ela é uma defesa do sacerdócio de Cristo, né? Aquele que veio como Filho de Deus, cumpriu a sua missão, anunciado, é chegado o reino de Deus, se fez homem, deixou sua glória, andou no meio de nós. Aquele Deus que antes falava só através dos sacerdotes, que estava só no tabernáculo, ele agora vem e habita no meio de homens, mandando o seu filho, o primeiro missionário, para falar a respeito do amor dele, por mim e por você, dizendo que não é só a lei, dizendo que não é só a letra, dizendo que há uma graça, há uma misericórdia, há um amor que espera por mim e por você, e que pratica esse amor naquela cruz. Um amor sacrificial, um amor de obediência e um amor que vai até as últimas consequências por mim e por você. E é esse amor que nos regenera. É esse amor que continua nos sustentando, porque a partir do momento que você veio aqui na frente, ou que você em algum momento da sua vida levantou a sua mão e disse: eu quero a Cristo na minha vida, eu preciso seguir a Cristo, porque sem Ele não dá. Esse amor agora habita dentro de mim e de você, que é chamado Espírito Santo. E essa é a parte de Deus que antes estava no tabernáculo, veio com o seu Filho e agora está dentro de mim e de você. Esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas não para julgar, para nos libertar, para nos salvar. Mas salvar de quê? De mim mesmo e de você mesmo. Porque se a gente deixar, a carne domina. Se a gente deixar, as nossas vontades vão ser os nossos ídolos. Se a gente deixar, tudo que a gente disse, cantou, orou ou falou aqui, não vai servir de nada. Porque nós não vamos viver aquilo pelo qual Jesus morreu, para dar acesso para mim e para você. E o que eu vou chegar na leitura do texto. O que é que a gente entende nisso tudo aqui? O escritor aos Hebreus, ele vem falando desse sacerdócio, porque lembre-se, os hebreus eram os judeus. Então o escritor estava escrevendo uma defesa do sacerdócio de Cristo. Porque eles ainda resistiam. Né? Eles ainda entendiam que era a lei, como até hoje nós vemos aqueles judeus ortodoxos, que são aqueles que se vestem de preto, têm o chapéu, né, os cachinhos, a barba, quando vai na sinagoga, ali a estola, o quipá, tudo com muito simbolismo, tudo com muito significado, porém alguns apenas de imagem. Era o que Jesus chamava de fariseu. Entenda, eu não estou dizendo que todo judeu ele é um fariseu. Mas eu estou dizendo que se nós, que fizemos todo esse passo a passo até aqui, estamos no culto hoje, cumprindo essa agenda, não estivermos aqui com o nosso coração entregue e não estivermos com a nossa mente aberta o suficiente, nós não passamos de religiosos. E é isso que o escritor aos Hebreus, ele vai nos falar a partir do versículo 11. Por quê? Porque ele vai nos mostrar algumas coisas que nós deixamos de viver quando não ouvimos ou não entendemos a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 11. Todos encontraram Hebreus capítulo 5? Eu sei que tem no telão, mas vamos nos habituar a abrir as nossas Bíblias, porque quando a gente está em casa, a gente não tem telão. Né? A gente não tem telão. E eu espero, né,
Espero que vocês abram a Bíblia todos os dias, né? Hebreus, capítulo 5, a partir do 11, diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Estão todos aqui, todos vivos, respirando? Glória a Deus. Prontos para ouvir a palavra? Meus irmãos, esse pequeno trecho que nós lemos nos traz a reflexão das consequências de não ouvir ou de não entender ou atender o chamado do Senhor e a sua palavra. Veja bem, não ouvir a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela nos impede de progredir. Onde está isso, missionária? No 5 e 12. Com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendo novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Ou seja, são pessoas que já têm um tempo decorrido de caminhada, mas que não permite que a maturidade espiritual chegue. Não permite que a palavra entre. Não aceita que eu tenho que renunciar. Não aceita que há sacrifícios na vida cristã. Em nome de Jesus, abra sua mente e entenda. Evangelho é negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. É difícil, pode ser, mas lá na frente vai valer a pena. Lá na frente. O irmão falou agora há pouco, põe aí para mim, irmão, Romanos 12 e 2. E não vos conformeis com este? Eu gosto dessa versão que diz século. Sabe por quê? Porque tem muita gente vindo para a igreja, aceita Cristo, como eu já disse semana retrasada, que quem aceita quem é Cristo que nos aceita, a gente não aceita ninguém, porque nós somos pecadores, nós não merecemos, nós não somos dignos. Foi Ele que morreu na cruz. A Bíblia vai dizer que eu e você já estávamos condenados, mas Ele, por amor de mim e de você, aceitou morrer para nos resgatar, nos tirar das garras do diabo e abrir de novo o caminho para Deus. Porque éramos filhos da ira. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente vem, diz que aceita Cristo, mas continua com a vida igual. Por isso que eu gosto da palavra século, porque existe um termo errado dentro da igreja, que é a tal da vida secular. Não, eu tenho a minha vida cristã e tenho a minha vida secular.
Minha vida é toda de Jesus. O século não tem nada meu, não. Eu pertenço a Ele, por dentro, por fora, indo e vindo, deitada, dormindo, acordada. Tudo é de Cristo, para Cristo, com Cristo. Precisamos parar com isso. Negócio de vida secular. O que é a vida secular? Durante alguns dias da semana eu estou na igreja e quando eu não quero ou quando ninguém está vendo, eu estou por aí fazendo o que o meu Deus desaprova? É disso que o escritor aos Hebreus está falando. Éramos para sermos já adultos, maduros. Mas o tempo todo, quem devia estar pregando aqui em cima tem que estar voltando para o discipulado. Porque não consegue se dominar, não consegue se entregar. Pelo contrário, fica com dúvida. Vou sair da igreja. Ninguém me deu a paz do Senhor. O pastor olhou ruim para mim. Ah, meu Deus, aquela irmã foi chata comigo. Em nome de Jesus, você não segue pessoas, você segue um Deus todo-poderoso que é o dono da sua vida. Pare de ser menino. Se entregue de verdade. Viva a mais profunda fé em Cristo. É isso que Paulo vai dizer aos Colossenses. Ele vai dizer que ele ora para que a igreja de Colossos viva a plenitude da fé em Cristo. Ah, mas eu vou conhecer Deus todo? Então, não, porque Ele é ilimitado. Mas você vai mergulhar na graça, na misericórdia, no amor, no entendimento. E vai ser testemunha, e vai ser árvore frutífera, e vai ser alguém que vai realmente pregar até calado. Porque muita gente fica só ali na esquina, esperando a gente tropeçar, para dizer, e não era crente. E agora? Não, mas eu caí. Amém. Vem, se arrepende. Não estou falando de remorso, estou falando de arrependimento. Se arrepende, muda a atitude, muda a mente, muda e vai realmente viver a vida em Cristo. Mas não, as pessoas quando pecam, elas se afastam daquele que é o único que pode curá-las. Em nome de Jesus, não se afaste, venha para perto, venha para o pé da cruz. Venha para aquele que é fonte de água viva. Venha para aquele que pode e é o dono da vida. Então vamos parar com esse negócio de vida secular, porque isso não existe. Eu sou crente. Eu vivo para Cristo. Eu sou dele. Eu declarei que Ele é o Senhor e único, suficiente Salvador da minha vida. É a Ele que eu devo satisfação. Não é a A, nem B, nem C, nem com quem você anda, nem com os amigos, nem com quem se finge de amigo. Não, porque amigo vai te levar para o inferno. É uma mensagem dura. Mas é o que a igreja está precisando ouvir, meus irmãos. É o que a igreja está precisando entender. E principalmente quando nós achamos que estamos sós. Que não tem mais jeito, que a minha vida é essa mesmo, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Como diz o pastor Jean, ó vida, ó azar. Né? Não. Isso é o que o diabo quer que você pense. Faz 12 anos que eu estou sozinha. Em celibato completo. Nem aperto de mão. Aí quando vem as piadinhas, né? Tá encalhada. Não, meu filho, eu sou uma reserva especial.
Da safra que eu saí, ó, não é qualquer um não que vai desfrutar. Porque tem um dono que está me guardando e me reservando para alguém que é tão especial quanto eu. Não, está encalhada porque está escolhendo demais. Não, encalhada está você, que casou errado e agora não pode sair. Tem que consertar e ficar. Vai anotando as respostas. A gente precisa encucar que nós não precisamos daquela fábula grega de que nós nascemos com... Olha a aberração, a fábula. Nós nascemos com 2 cabeças, com 4 braços e com 4 pernas. E Zeus, no momento de ira, ele lançou o trovão e deixou todas as metades perdidas e misturou todo mundo. E hoje eu sou uma metade que preciso encontrar outra metade. Eu sou completa em Cristo Jesus. Então não são as coisas seculares que me atraem. São as coisas do alto. São as coisas de Cristo. Sabe por quê? A palavra solteiro, ela quer dizer completo. Porque ninguém deve casar com ninguém, ou se juntar com ninguém, ou namorar ninguém para se completar. Primeiro eu tenho que ser completo, porque quando eu junto com outro completo, o amor ele transborda. Essa é a função. Então, em nome de Jesus, ajeite sua autoestima aí, mulher. Ajeite sua autoestima aí, homem. Não porque eu sou problemático. Não, você tem alguns parafusos para acertar. É normal. Todo mundo precisa de ajuste na vida. Né? Pare com essa pressa. Aguarde o tempo de Deus. Porque o que Deus tem é sempre melhor do que aquilo que a gente acha que é bom. Espere em Deus. Não viva e nem olhe para as coisas do mundo. Antes, cresça na graça, no conhecimento, na palavra. Se firme, se enraize. E aí a gente não vai precisar estar voltando aos rudimentos da fé, que é o que o escritor está dizendo. Em nome de Jesus, sejamos maduros espiritualmente. E vamos progredir em Cristo. Amém? A segunda coisa, não ouvir nos impede de amadurecer. Que está um pouco dentro disso que falei. Aqui, ó, ele diz no 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E a gente, às vezes, é umas crianças mimadas, né? Birrenta. Chatinha. Ah, se o Senhor não fizer até amanhã, meio-dia, eu vou me desviar. E o diabo vai. Porque o diabo não brinca de ser diabo, não, gente. Eu estou falando de maneira sutil. Enquanto a gente está brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. A cada tropeço nosso, ele está assim, ó. Está vendo Deus? Lembra de Jó? Está vendo Deus? Está vendo Deus? Ele é acusador. Ele monta a armadilha e depois diz, a culpa é sua. Por quê? Porque nós temos a livre agência. Como cantava, né? Thales Roberto. Todo dia o pecado vem. Mas de quem é a escolha? Minha e sua. Exatamente. Exatamente. Então precisamos entender que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo,
Porque aquele que veio, venceu. E por meio dele, nós venceremos também. É por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. E não ser criança é exatamente isso. Quando a notícia chega, quando vem a situação, eu não me desespero, eu não faço, meu Deus, e agora cadê o Senhor? Porque o Senhor não fez nada, porque o Senhor não evitou, porque chegou, porque aconteceu, para exercitar sua fé. As maiores experiências do povo de Israel foram no deserto, durante 40 anos. Eles viram uma nuvem que os cobria durante o dia e uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio durante a noite. Comeram quando pediram, tiveram comida o tempo todo, as roupas não se gastavam, as sandálias não se... 40 anos a Havaiana lá, ó. Precisava nem de prego. Nada. E você aí achando que Deus esqueceu de você? Ele não largou da mão do povo por 40 anos. Ele estava depurando, ele estava fortalecendo, ele estava treinando aquele povo. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, vocês vão me ouvir muito falar isso, em nome de Jesus, saiam daqui entendendo uma coisa. Evangelho não é você sentar numa nuvenzinha e ficar tocando lira, não. Evangelho é viver com Cristo, para Cristo, lutando contra as agrulhas desse mundo que não quer que você chegue na promessa que Deus tem para você. E você vai deixar Ele ter razão? Nem que seja por ruindade, diga não. Quem tem promessa do Senhor aqui? Pois é. Vocês acham que as trevas querem que vocês alcancem essa promessa? Como é que a gente vai ter discernimento, entendimento? Como é que a gente vai saber batalhar, tanto aqui no mundo físico, quanto as batalhas espirituais, se nós permanecemos como crianças? Em nome de Jesus, amadureça. Pare com essa história. Ore por mim, porque se você não orar por mim, eu não vou conseguir sozinho. Entre no seu quarto, se ajoelhe, diga: Satanás, tu perdeu, porque o meu Deus é maior do que você. Eu não quero nem saber quem está contigo. Eu sei que Ele me prometeu, Ele vai cumprir, e daqui eu não saio. Eu não largo. Eu não deixo. Entenda. As aflições são um exercício da nossa fé. A fé, Deus trata ela como um músculo. Ele cresce no descanso. Quando a gente está descansando, ele cresce. Mas para ele crescer no descanso, primeiro ele tem que trabalhar muito. E qual é o trabalho da fé? É quando a gente passa por situações. Às vezes a gente diz: Senhor, me dá paciência. Aí você acha que Jesus vai chegar com a varinha mágica e vai dizer: paciência na irmã. Não. Ele bota uma pessoa bem chata do seu lado para você exercitar a paciência. Porque não é mágica, magia é proibido. Não sei se vocês lembram, se vocês leram isso na Bíblia. Mas magia é proibida, é pecado. Deus abomina. Senhor, eu quero domínio próprio. Ele não vai chegar com a varinha mágica e vai dizer: acordou hoje com domínio próprio. Não, é no trânsito que vão lhe fechar. É uma pessoa bem teimosa que vai ficar do seu lado. Mas no final, você vai alcançar a estatura de varão perfeito. Aquilo que Ele quer para você. Porque para Ele te dar essa promessa aí que você levantou a mão e que está plantada no seu coração, você vai ter que estar pronto. Você vai ter que estar pronta para não botar tudo a perder.
E Ele prepara assim, nos amadurecendo, nos fazendo passar por situações. Vocês acham que eu nasci pronta assim, do jeito que eu estou hoje? São 12 anos de caminhada com o Senhor. 12 anos. Galgando degrau por degrau. Muitos nãos. Muitos fica aqui. Muitos agora não. Algumas perdas. Mas nada que me deixou entendendo como prejuízo. Pelo contrário, eu sempre tive ganhos. Porque no Senhor, até quando a gente perde, a gente ganha. Quando eu perco algo que eu achava que era meu, é porque o Senhor tem algo melhor. Quando eu abro mão, é porque Ele está já treinando o meu coração. Quando alguém tira, é porque Ele não queria aquilo comigo. E quando Ele nos muda de lugar ou de situações, é porque ali a gente já aprendeu tudo. Está na hora de aprender coisas novas. Porque o Senhor, Ele não para de nos capacitar. O reino de Deus, ele é dinâmico. A vida ministerial é dinâmica. Então, às vezes, a gente acha que a decepção veio para nos matar, veio para matar o nosso ministério, veio para nos tirar ou para nos desonrar. Não. Ali você já aprendeu tudo. É tempo de um solo novo, para novas colheitas. Para coisas maiores, para coisas novas, para as coisas melhores, para coisas que só o Senhor pode abrir para você. Porque ali sua missão já foi cumprida. Então não sejamos como crianças que ficamos ali tristes, sabe? Amurrinhado, como diz aqui, né? Mufino, porque perdeu um negócio ou porque a pessoa... Não. Confia. O Senhor tem sempre algo melhor para nos dar. A terceira coisa, não ouvir nos impede de executar coisas novas. Porque se eu não progredir, se eu não sair de lá, do raso, dos primeiros passos, se eu não amadureci, eu não estou pronto para viver coisas novas. Porque como é que o Senhor vai me entregar aquilo, por exemplo, que seria um reinado, se eu sequer sentei para aprender sobre o povo? Entenda uma coisa. Quem quer ser aplaudido, primeiro tem que sentar e aplaudir. Você primeiro tem que aprender. Você primeiro tem que ser treinado. E você, para viver essas coisas novas, precisa desses 2 passos anteriores. Precisa de que deixemos o tempo agir nas nossas vidas. Para que sejamos pessoas novas. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. É o novo, todo mundo fala, né? Porque a gente sempre quer o novo, a gente sempre quer a novidade, a gente sempre quer o melhor, mas a gente não quer largar, a gente não quer melhorar, a gente não quer renunciar, a gente não quer abrir mão. Mas precisamos abrir mão do nosso velho eu, para que Cristo trabalhe em nós, cresça em nós o nosso caráter, cresça em nós a nossa capacitação, para que aquilo que Ele tem que nos entregar, chegue e nós saibamos frutificar da maneira correta. Nós precisamos entender que até para discernir o que é físico e espiritual, nós precisamos
crescer. Na palavra, na graça, no conhecimento. Porque senão vocês vão ser levados por qualquer um que chegar em qualquer lugar dando profetada. Vocês vão ser levados por pessoas que vão saber mexer com o emocional de vocês. Mas se seus ouvidos estão treinados a ouvir o Espírito Santo, se a tua mente está cheia da palavra da verdade, e se o teu coração está voltado para um Deus que é a verdade, não há mentira que entre. E mais ainda nesses tempos, meus irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está às portas. Precisamos entender que o espírito do engano está nos rodeando. E em todo lugar. Basta você entrar em qualquer lugar, em qualquer canal na internet, ver algumas mensagens aí que eu não vou nem citar. São coisas absurdas. E as pessoas caem. As pessoas choram. As pessoas se entregam. Por quê? Porque não estão maduras na palavra. Porque não estão ouvindo o que Deus quer falar com elas. Porque não estão entendendo até o tempo que nós estamos vivendo. Porque Deus diz que nós temos que entender e discernir os tempos e as estações. E como fazemos isso? Palavra. Glória a Deus, vocês estão numa igreja que preza pela palavra. Glória a Deus que vocês estão no lugar que prega a verdade. Tem muita gente por aí sendo enganada. Tem muita gente por aí sendo feita de criança mesmo, mimada, acalentada. Por quê? Porque é bom que seja assim. Porque eu pego o que eu quero e pronto. Eu continuo enganando você com pirulito. Mas aqui não. Aqui, como diz a palavra, o alimento é sólido. E aí, quem está maduro, quem cresceu, está entendendo tudo que está sendo falado e vai viver. E não vai deixar que o engano entre ou que nada o desvie do seu caminho. Mas eu quero que vocês entendam a principal mensagem, o cerne dessa mensagem. Que nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Porque onde só há verdade, não tem lugar para incerteza. Onde Deus fala, não tem lugar para outras vozes. A gente não canta aqui, né? De vez em quando. Quero calar todas as vozes, menos a tua. Falando de Deus. Então, que sejamos essas pessoas. Que calam as vozes do mundo. E que estão atentas a somente uma voz. A voz do Espírito Santo de Deus. Vocês já venceram muitas coisas. Já chegaram até aqui. Mas ainda há muito mais para vencer. Até aquele dia em que nos encontraremos lá, na cidade celestial. E essa deve ser a principal meta de vida do cristão. Semana passada eu estava no meu trabalho e uma pessoa estava lá resolvendo os problemas, agoniada e tal, e gritava para lá, gritava para cá, e olhou para mim e fez: "Você quer minha vida?" Eu fiz: "Eu não quero nem a minha." Tão complicada, tão cheia de problema, quanto mais a tua. Mas tem gente que quer a minha vida. Eu fiz: "Eu não quero a vida de ninguém. Eu quero a vida de Cristo em mim. Eu quero que Ele me renove, eu quero que Ele me dê forças, eu quero que Ele continue me dando entendimento e discernimento para saber que quando as pessoas vêm brigar comigo, não é a pessoa que está brigando comigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Discernimento.
Para entender que quando eu passo algumas situações, não é porque Deus me esqueceu, é porque Ele está me dando mais testemunho para contar e fortalecer a fé de vocês. Discernimento, maturidade. E aí precisamos entender que não sejamos paralisados, apenas espectadores da palavra ou dos milagres que os outros falam. Precisamos viver a nossa vida espiritual. Não olhe para a vida de ninguém. Não fique querendo crescer por causa da vida de ninguém. Queira estar em Cristo. Queira crescer com Cristo, para Cristo. Queira ser e estar onde Ele quer que você esteja. Coloca aí para mim, 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã. Por quê? Porque não são maduros na palavra. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Ou seja, eles não querem obedecer. Crianças. Continua. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, sem discernimento. Paulo já avisava a Timóteo. E esses tempos que a gente está lendo são os tempos de hoje. Porque é ruim, é chato, é difícil, eu não consigo. A palavra, ela vem, mas é um negócio difícil para mim. Eu não sei, eu não posso, eu não sou. Eu pensei que Deus era só amor. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E quando Ele nos chama, a sua palavra, quando Ele nos chama a ter uma vida com Ele, Ele está simplesmente nos livrando da perdição. Daquilo que o diabo não conta quando oferece os bons lugares, as riquezas, as portas abertas, as vantagens financeiras. Isso o diabo não conta. Você só fica sabendo quando ele vem cobrar. Você só fica sabendo quando alguma coisa lhe acontece e você entende que sem Deus não haveria escapatória. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. Mas em nome de Jesus, aqui nós, você que está nos assistindo aí na internet, nós vamos progredir. Nós vamos ouvir. Nós vamos internalizar. Nós vamos viver. Nós vamos renunciar. Nós vamos entender quem é Cristo. Por que Cristo veio, para que Ele veio. E acima de tudo, nós seremos praticantes daquilo que nós ouvimos, entendemos e internalizamos. Tiago 1:22. Que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque se eu escuto e vou embora e finjo que não é nada comigo, você continua na mesma. Você não vai progredir espiritualmente. Você não vai progredir no crescimento de Deus. Você não vai progredir no conhecimento do Senhor. Você não vai poder ser uma árvore frutífera. Mas eu olho aqui e vejo árvores que o Senhor plantou neste lugar.
para frutificar, para testemunhar. Primeiro Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai renovar, vai refazer. Mas o vaso, quando estiver pronto novamente, vai transbordar da graça do Senhor Jesus. Não sejamos simplesmente ouvintes da palavra. Aguardemos o tempo. Não sejamos como Sara, que fez de Agar gambiarra para Abrão ter um filho. E no final isso causou problemas até hoje. Tem consequências as nossas escolhas. Mas que as nossas escolhas, a partir de hoje, decida no seu coração, as minhas escolhas terão consequências no reino espiritual que vão ecoar eternamente para o bem. E não na carne, que aqui fica, aqui morre e para de nada se aproveita. Amém? Fique de pé nesta noite. A palavra, ela é tão poderosa, ela é tão profunda que ela atua como mudança até nas nossas faculdades mentais. E quando nós falamos nas nossas faculdades mentais, estamos falando de raciocínio, percepção, de linguagem, de atenção, de pensamento. Porque você tira o óculos do mundo e passa a ver com os óculos do céu. Com os óculos de Cristo. Com os óculos da verdade. Em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja que olha para o mundo com os óculos de Cristo. Para testemunhar, para levar o amor, para levar a palavra. Não para viver o que eles estão vivendo. Porque disso vós já fostes libertos. Amém? Lá em João 15:3 vai dizer que nós já estamos limpos pela palavra. Vós já estão limpos pela palavra. Já estão lavados. Já estão salvos. Já tem dentro de você a parte de Deus chamada Espírito Santo. Essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Eu oro para que vocês abram seus ouvidos ao Espírito Santo de Deus e passem a ouvi-lo. Passe a praticar, passe a viver aquilo que Cristo tem para você. Porque eu sou testemunha viva de que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Mas missionária, a senhora está aí tanto tempo, sozinha e tal, e é isso e é aquilo. É preparo, meu filho. É preparo para aquilo que Deus tem para entregar na minha mão. É preparo para aquilo que Deus tem para você. Essa situação difícil é aprendizado, é ensinamento, é testemunho, porque onde Deus cura é onde nasce testemunho, é onde nasce ministério. Onde Deus trabalha em nós, é onde Ele vai trabalhar através de nós. Deixa eu orar por você. Curve sua cabeça. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu não posso ver, mas Tu sonda-nos os corações, ó Deus. Tu sabes como cada um chegou aqui, como cada um está, como essa palavra chegou a cada um, Senhor.
Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um que está aqui. Que essa palavra fique tatuada, ó Pai, em seus corações. E que quando as situações chegarem, ó Pai, eles saibam dizer, eu vou renunciar. Eles saibam dizer, eu compreendo. Eles saibam dizer, eu sei que é treinamento. Que eles saibam, que eles entendam, ó Deus. Que o Senhor permite, mas o Senhor também resgata. O Senhor também restaura. O Senhor também cura. O Senhor também liberta. O Senhor também honra. O Senhor também faz com que aquele que precisa seja renovado. Em nome de Jesus, Pai. Tu sabes do que cada um está precisando aqui. Do que cada um veio buscar. E eu repito, Senhor. Renúncia é a palavra. Renúncia é a chave para você alcançar aquilo que você tem pedido a Deus. Renúncia. Deus tem pedido muitos Isaques aqui. E muitos têm se agarrado e não têm deixado. Solte o seu Isaque. E a promessa se cumprirá, diz o Senhor. É hora de deixar para trás aquilo que Deus já tirou e determinou sair da sua vida. E você está se agarrando. Solte. Ou sofra as consequências de não soltar. Porque Deus quer fazer na vida de cada um aqui. Eu não sei se há no meio de nós alguém que ainda não aceitou a Cristo, que não fez aliança ou que está afastado do Senhor. Se tiver, faça um sinal. Eu quero orar pela sua vida. Se você entendeu nessa palavra que você precisa renunciar às coisas do mundo para viver o novo de Deus, para viver a promessa. E você está aqui, ou se você está aí em casa, na internet, e quer entregar a sua vida a Jesus, coloque aí no chat. Se há alguém afastado, aleluia. Renovação. Alguém abraça aqui o irmão, glória a Deus, dá glória à igreja. O irmão está voltando para Cristo. Existe mais alguém no meio de nós? Se tiver, levante sua mão, venha até aqui à frente, venha receber um abraço. Você não estará mais sozinho, você estará acompanhado. Porque é isso que o inimigo quer, que você fique só. Ele nos isola para depois nos esmagar. Não há? Amém. Vamos orar pela vida do irmão. Pai, em nome de Jesus, toma teu filho em tuas mãos, Senhor. Oh Deus, ele entendeu, Pai, a palavra. Ele entendeu, Senhor, que sem o Senhor ele não vai conseguir progredir, ó Deus. Ele não vai conseguir avançar, Senhor. Porque só podemos através de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a mente dele, toma o coração, ó Deus. Faz nele, Pai, aquela transformação que o Senhor já tem para a vida dele. Para o coração, para a mente. Em nome de Jesus. Nós te oramos, Pai, e te agradecemos pela vida do teu filho, que voltou a este lugar, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Renúncia. Renúncia. Vá para casa com essa palavra. Renúncia. Pergunte ao Senhor se você tiver coragem. Como eu tive um dia.
Se tem um Deus, me mostre. Se tem uma verdade, me mostre qual é Deus. Que eu só quero ouvir do Senhor. E Ele me mostrou. Quer avançar? Renúncia. Porque quando eu sou fraco, é que Ele é forte. Deus abençoe.